Olá a todos. Preparem a pipoca, traga o refrigerante para o sofá da sala, deixa seu like, liga a TV no Instagram e no YouTube e segura esse coraçãozinho aí que este vídeo reconstrói um inquérito que poderia ter sido feito por Tiago, irmão de Yehoshua, conhecido como Jesus. Mas isso é só uma sugestão minha. Ele reabre a cena da ruptura de Paulo de Tarso com Yehoshua, Jesus na tradução. Ruptura com a sua Torá, com a tradição preservada por seus discípulos e seguidores legítimos. Ao longo desta investigação, eu examino os mecanismos dessa ruptura, seus efeitos na religião cristã, seu prolongamento em padres, pastores modernos, sua instrumentalização na política brasileira dos últimos anos. E conduzo tudo isso ao ponto final da análise, o texto grego original, esse aqui. Muito bem. E o veredito inescapável de Yehoshua, conhecido por muitos como Jesus de Nazaré. Pergunta desconfortável. Você já parou para pensar de onde vêm as regras morais que a igreja defende hoje? De onde veio, por exemplo, a expressão contra a natureza? Nos ensinaram que tudo veio do Deus de Israel, que a base moral do cristianismo nasceu da revelação divina dada a Israel, que tudo veio da Torá, dos profetas, de Yehoshua e do Sermão da Montanha. Mas, e se eu lhe provar, usando o texto grego original, o contexto histórico, a recepção posterior dessa linguagem e a comparação rigorosa das fontes, que boa parte da moral cristã que chegou até nós não veio integralmente do Sinai, nem permaneceu fiel ao eixo do Sermão da Montanha. E se eu lhe mostrar que no caminho categorias do mundo greco-romano passaram a arbitrar aquilo que depois seria chamado de moral bíblica? A história da religião ocidental não é apenas uma questão de fé, ela é também o cenário de um deslocamento de linguagem, de autoridade e de fonte. Hoje nós vamos refazer o iter criminis, o caminho do crime. Caminho do crime de uma fraude teológica de longa duração. Vamos examinar a materialidade do delito, a arma empregada, a cena do crime, o autor intelectual e as vítimas. E, por fim, a sentença já proferida pelo próprio juiz supremo. Eu quero lhe entregar desde já a informação da existência de um kit pericial de leitura bíblica no meu livro. Um instrumento hermenêutico claro, para que você, individualmente, examine novos textos sem depender de slogans religiosos. Aqui nós não vamos apenas repetir conclusões. Nós vamos observar a palavra original, o contexto imediato, a matriz textual, a tradução recebida e o efeito teológico produzido por essa tradução que você tem hoje com você em mãos. Porque uma fraude teológica não se desmonta com emoção, desmonta-se com perícia textual. E este inquérito do julgamento final já está concluído por mim. Eu publico aqui como uma pesquisadora e uma coronel do século XXI preparada na área judicial, para que siga com as duas testemunhas do final dos tempos e seja entregue ao próprio procurador-geral, biblicamente falando, Moshe, Moisés na tradução, que o oferecerá ao juiz supremo Yehoshua, que você conhece como Jesus. Ato 1. O crime. A anomia. Todo inquérito começa pela materialidade do delito. Qual foi o crime?
O crime foi a anomia, não apenas o pecado em sentido vago, não apenas a iniquidade como abstração moral, mas a ruptura com a ordem normativa divina. A palavra grega é anomia e ela não é neutra. Ela preserva no próprio vocabulário a sua ligação com nomos, em grego. Por isso, aqui não se trata simplesmente de maldade difusa, trata-se de desvinculação da lei, de violação da ordem estabelecida por Deus. E por que isso é decisivo? Porque o próprio Yahushua, Jesus, como você conhece, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, declara que não veio abolir a lei nem os profetas. Esse capítulo é o Sermão da Montanha. Em Mateus 5, 18 e 19, ainda Sermão da Montanha, ele reforça a permanência dessa ordem e a gravidade de relaxar mandamentos. Portanto, quando chegamos a Mateus 7:23, ainda no Sermão da Montanha, portanto, o mesmo discurso de Yehoshua, a sentença final precisa ser lida à luz desse contexto. Em Mateus 24:12, o próprio Yehoshua profetiza que o amor esfriaria porque, olha o texto grego, a anomia se multiplicaria. Em 1 João 3,4, ainda no texto grego, o texto é direto. O pecado é a anomia. Aqui está o ponto crucial. Ponto crucial. Na recepção posterior, sobretudo quando a anomia passa a soar apenas como iniquidade, ou perversidade, ou maldade moral genérica, segundo os tradutores, enfraquece-se o elo entre a condenação de Mateus 7:23 e a defesa explícita da lei em Mateus 5:17 a 19. Esse é o problema. Não apenas tradutório, hermenêutico, catequético, civilizacional. Quando a tradição ouve apenas, e você ouve na tradução, lê nas suas traduções, iniquidade, o ouvido religioso moderno entende apenas maldade, pecado, gente ruim. Mas o contexto do Sermão da Montanha é mais grave do que isso. O Messias não está condenando apenas pecadores em abstrato. Ele está condenando uma religiosidade ativa, carismática, visível, que fala em seu nome, enquanto opera em ruptura com a ordem normativa que ele mesmo reafirmou. O resultado foi profundo. O texto deixou de ser ouvido como denúncia da religião dissociada da ordem divina da Torá e passou a ser lido apenas como uma reprovação moral genérica. O crime, portanto, foi este: separar a fé no Messias da obediência à ordem normativa que o próprio Messias confirmou. Foi construir uma religião que preserva o nome de Yahushua, mas esvazia o eixo jurídico, teológico do seu ensino. Ato 2. A arma do crime. Physis, helenização e linguagem imperial. E qual foi a arma usada para cometer esse crime? A arma foi a introdução de categorias greco-romanas como critério de verdade moral. Abra o texto grego em Romanos 2,14, texto grego. Paulo escreve que os gentios fazem por natureza as coisas da lei.
A expressão grega é physei. No mundo grego e romano, physis não é detalhe neutro. Ela pertence a um campo conceitual amplo: natureza, ordem do mundo, critério do que é próprio, do que é conveniente, do que é normal, do que é legítimo. Quando essa categoria entra no discurso religioso, ela não entra vazia. Ela carrega consigo um horizonte filosófico e civilizacional. É por isso que a expressão contra a natureza grega, é o texto grego, precisa ser investigada com extremo rigor. Esse vocabulário não nasce como eixo central da Torá de Yehoshua. Ele pertence ao universo de Physis, como critério filosófico, como critério jurídico e social. Aqui está a operação decisiva. Uma linguagem externa à matriz hebraica passa a arbitrar o que é aceitável ou condenável no campo religioso. E ao fazer isso, o discurso moral começa a se deslocar da aliança, da lei e da santidade de Israel para categorias do mundo imperial. Assim, a arma do crime não foi apenas uma ideia, foi um mecanismo de tradução civilizacional. Helenizar a fé, romanizar a moral e depois apresentar essa nova configuração como se fosse a própria voz do Deus de Israel. Ato 3. A cena do crime, o Império Romano e a assimilação, onde esse deslocamento se consolidou. Na própria cena do crime, o Império Romano. O movimento original nasce em Jerusalém entre judeus, dentro do horizonte da Tanar, da Torá e da expectativa messiânica de Israel. Mas à medida que o discurso se desloca para o ambiente gentílico e imperial, a linguagem da fé passa a sofrer reinterpretação. A cena do crime é precisamente esse espaço de assimilação. Público gentílico, retórica imperial, moldura romana, pedagogia da submissão. As cartas de Paulo preservam indícios importantes desse processo. Em 1 Coríntios 11:14, Paulo apela àquilo que a própria natureza, physis, ensinaria a respeito do cabelo dos homens, mobilizando novamente um critério que não nasce da Torá, como eixo normativo central. Em Romanos 13, a submissão às autoridades é formulada em termos que exigem leitura crítica, porque o poder imperial é apresentado com uma legitimidade que, historicamente, precisa ser examinada com cuidado. O ponto aqui não é simplificar tudo, é perceber o padrão. O que nasce em Jerusalém vai sendo progressivamente lido sob filtros que pertencem ao mundo de Roma. A cena do crime, portanto, é o ambiente em que a linguagem do império começa a falar em nome da fé. Aquela situação do cordeiro com voz de dragão.
Ato 4. Dar nome aos bois. Quem ocupa o centro desse processo? Paulo de Tarso. E aqui é preciso falar com clareza máxima. É preciso, como se diz, dar nome aos bois. Paulo não aparece neste inquérito apenas como um intérprete divergente, nem apenas como um missionário fora de Jerusalém, nem apenas como um formulador de linguagem nova. Ele aparece como agente central de uma ruptura. Porque quando separa a fé da lei, quando opõe graça e Torá, quando desloca a fidelidade concreta à ordem divina para outro eixo de validação religiosa, quando transforma a lei em peso, em condenação, em estágio ultrapassado, em algo impróprio para a plenitude de vida espiritual, ele não está apenas reinterpretando. Ele está produzindo aquilo que o próprio texto grego chama de anomia. E aqui é preciso entender com precisão o que isso significa. Anomia não é apenas pecado em sentido vago, não é apenas maldade genérica, não é apenas desobediência moral abstrata. A anomia é ruptura direta com a lei. É desligamento da ordem normativa de Deus. É a recusa da Torá como eixo vinculante da vida fiel. É a separação formal entre religião e mandamento. É o corte entre fé e obediência. Por isso, quando Paulo ensina uma fé desvinculada da Torá, quando sugere que a lei foi superada, quando rebaixa a instrução divina a uma condição inferior, quando trata a ordem normativa como estágio vencido por outro princípio, o nome disto, nesta investigação, não é amadurecimento, não é progresso, não é plenitude. O nome disso é anomia. E é por isso que esta tese precisa ser formulada sem hesitação. Yehoshua é a Tanar encarnada, viva. Ele não rompe com a Torá, ele a confirma, ele a cumpre, ele a encarna em justiça, misericórdia, verdade e fidelidade. Mas Paulo, ao separar fé e lei, ao deslocar o centro da aliança, ao abrir caminho para uma religião desconectada da ordem normativa reafirmada pelo próprio Yehoshua, Jesus na tradução, torna-se nesta leitura a anomia encarnada. E se Yehoshua é a Taná encarnada, e se Paulo é a anomia encarnada, então a consequência teológica desta investigação é inevitável. Paulo se torna o anticristo. Não no sentido caricatural de fantasia religiosa, mas no sentido hermenêutico, histórico e teológico mais grave. Ele é o contra-testemunho do Sermão da Montanha. A contramatriz, a contralinguagem.
A estrutura que preserva o nome do Messias enquanto rompe com a ordem do Deus de Israel. E os seus seguidores, na medida que perseveram nessa mesma ruptura, na medida em que reproduzem essa mesma separação entre fé e Torá, na medida em que continuam chamando de plenitude aquilo que o texto nomeia como ruptura, tornam-se também continuadores dessa mesma anomia. Porque não basta pronunciar o nome de Yahushua, é preciso permanecer naquilo que ele confirmou. E aquilo que ele confirmou foi a lei, os profetas e a fidelidade à ordem divina. Por isso, neste inquérito, Paulo não surge apenas como autor de uma divergência. Ele surge como o arquiteto da ruptura, o operador da anomia, o agente de uma religião que conserva o vocabulário do Messias, mas desloca o seu fundamento. E quando a Torá é rompida, rebaixada ou tornada secundária, não estamos mais diante da fidelidade de Yahushua. Estamos diante da anomia. Atos 5. As vítimas. E quem foram as vítimas desse processo? As vítimas são múltiplas. A primeira vítima foi a comunidade judaica original, ligada ao movimento de Yehoshua, orientada por Tiago, irmão de Yehoshua. Os apóstolos e os primeiros seguidores que viviam dentro do horizonte da Torá. Esses foram progressivamente marginalizados na memória teológica posterior, chamados de forma pejorativa de judaizantes. A segunda vítima foram os próprios gentios, porque em vez de serem enxertados no Israel de Deus, com compreensão histórica e reverência à matriz originária, foram inseridos em uma estrutura já reinterpretada por categorias externas greco-romanas. Mas a vítima final é o cristão moderno. É o cristão moderno. Milhões e milhões de pessoas que acreditam estar defendendo a fé original, quando na verdade repetem fórmulas herdadas de um sistema que reconfigurou o vocabulário, a moral e a identidade do próprio Messias. O resultado é uma espécie de aprisionamento teológico, algo parecido com a Síndrome de Estocolmo. Ama-se o sistema que mutilou a fonte. Defende-se a linguagem que deslocou a origem. E chama-se de fé bíblica aquilo que muitas vezes já chega filtrado por Roma. Por isso, o dano não é apenas doutrinário, é histórico, identitário
espiritual e civilizacional. As vítimas do crime são aqueles que perderam o acesso à fonte. Inclusive o texto grego do Novo Testamento e a própria palavra do Eterno, Bíblia hebraica. Mas continuam acreditando que a possuem intacta, pura e santa. Atos 6. O julgamento de Yehoshua. Mas todo crime tem julgamento. E o julgamento foi feito pelo próprio juiz supremo, que já proferiu a sentença. A sentença está no texto grego. Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Aqui, Yehoshua, Jesus na tradução, não condena ateus, nem pagãos por ignorância. Ele condena agentes de uma religiosidade ativa, carismática e visível. Gente que profetiza, expulsa demônios, faz milagres em seu nome. E mesmo assim ele declara: o deputy egonon umas nunca vos conheci, nunca tive aliança com vocês. Aporreite apmu, afastem-se de mim. Hoi ergazomini tenamo mi an. Vocês que praticam a anomia. Anomia. E aqui é preciso corrigir um vício de leitura. Quando a tradição lê anomia apenas como iniquidade, o ouvido moderno entende apenas maldade moral. Mas o contexto de Mateus, capítulo 5 a 7, o Sermão da Montanha, que estão todos os ensinamentos lá de Yehoshua, não permite uma leitura tão rasa. O sermão começa com Yehoshua afirmando a lei e termina com Yehoshua rejeitando os operadores da anomia. Portanto, a sentença precisa ser ouvida dentro desse arco. O problema não é apenas a perversidade em abstrato. O problema é a religião que invoca o nome do Messias, enquanto rompe com a ordem normativa divina que ele confirmou. Se Mateus 7,23 for lido apenas como rejeição da iniquidade em sentido vago, perde-se completamente o nexo interno com Mateus 5, 17 a 19.
Mas, se o texto for ouvido no seu próprio contexto, a sentença se torna muito mais grave. E Yehoshua está rejeitando uma religião que invoca o seu nome, enquanto opera em ruptura com a ordem divina que ele mesmo afirmou. O Sermão da Montanha começa com a reafirmação da lei e termina com a rejeição dos operadores da anomia. Esse arco interno, num único discurso ininterrupto, não pode ser apagado, sem mutilar o próprio discurso do Messias. Portanto, o julgamento já foi dado no mesmo sermão da montanha. Não basta falar em nome de Yehoshua, Jesus na tradução. É preciso não romper com a ordem que ele confirmou. A sentença do Messias judeu recai sobre a religião sem a lei, sem a Torá. Vamos ao 10. Epílogo. A verdade, a dor. A verdade pode doer, mas a dor da verdade ainda é menos destrutiva do que séculos de engano. O que está em jogo aqui não é apenas divergência teológica, é a origem da fé, a integridade da linguagem, a identidade do Messias e a honestidade de leitura. Se você quiser examinar isso com seriedade, precisará voltar ao texto, ao contexto, à matriz hebraica e ao peso real das palavras gregas que preservam esse conflito. E uma dessas palavras é crucial. É anomia. Ela não pode ser neutralizada sem consequências. Se o texto diz, aqui em grego, que o pecado é anomia, e se Yehoshua rejeita os que praticam a anomia, então a pergunta não pode mais ser evitada. Como se construiu uma religião que tornou secundária justamente a ordem normativa que o próprio Messias reafirmou? É por isso que o meu livro te entrega um kit pericial de leitura. Diante de qualquer novo texto, faça 5 perguntas. Primeira, qual é a palavra original? Segunda, qual é o seu campo semântico real? Terceira, qual é o contexto imediato? E quarta, como a tradição traduziu? E a última, a quinta, e o que essa tradução preservou ou obscureceu? Se você aplicar esse método, você perceberá que muitas certezas religiosas modernas dependem menos do texto original e mais
da recepção posterior que domesticou o texto. Entende? Confira no texto grego tudo o que eu falei neste vídeo antes de chegar a conclusões precipitadas e sem embasamento no texto grego. Estude, compare, volte às fontes, volte ao grego e ao hebraico. Volte às fontes. Não diz aí na sua Bíblia que foi a tradução tá igual tá aqui? Confira. O inquérito está publicado. As provas foram apresentadas. E o julgamento final já tem sentença no próprio texto.